Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ouvindo a Carta aos Efésios. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais aqui no nosso estudo de hoje, e eu quero te dizer que o estudo de hoje é realmente extraordinário, eu gostaria de gastar alguns momentos orando, colocando diante de Deus cada um dos pedidos que eventualmente você tem aí no seu coração. Eu tenho percebido realmente uma grande quantidade de pessoas que têm enviado seus pedidos todos os dias. Eu quero que você continue enviando, mas que também escolha alguns desses pedidos para poderem orar por eles, a poder quando intercedemos uns pelos outros. Eu te desafio a unir-se a mim nesse momento, enquanto oramos. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque através dela temos a oportunidade de conhecer o teu amor e a tua preocupação para conosco. Não há absolutamente nada no que diz respeito a nós que não te interesse, Pai. Mas é exatamente por isso que nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que vai no nosso coração, os nossos desmandos, as nossas incapacidades, as nossas falhas, as nossas perdas, enfim, Pai, tudo aquilo que nós precisamos colocar diante do Senhor, porque não somos capazes de resolver. Mas pedimos também que o Senhor nos ajude a podermos alcançar a vitória em Cristo Jesus. E por falar em Cristo Jesus, pedimos que através do Espírito de Cristo, que o Senhor fale conosco agora, para podermos entender aquilo que é o teu propósito para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. A carta aos Efésios, e quando falamos sobre carta, precisamos entender qual era o uso primário de uma carta. Eu já mencionei a vocês na lição de sábado que os apóstolos eles plantavam algumas igrejas e então depois enviavam uma carta para essas mesmas igrejas para que as pessoas, ao recebê-las, tivessem a oportunidade de poder ler essa mesma carta para compreender aquilo que eram as mensagens importantes que os apóstolos estavam enviando para aquela igreja que eles haviam plantado, ou igrejas que eles conheciam e que precisavam, de alguma forma, entender alguma verdade que talvez não estivesse tão clara diante deles. E essas cartas, elas eram lidas nas igrejas. E quando falamos em igrejas, temos que lembrar que as igrejas naquele período ainda funcionavam nas casas. Então, normalmente você tinha ali o dono da casa junto com a sua esposa, com seus filhos. Alguns deles ainda possuíam escravos, então estavam ali os escravos, junto com as pessoas da casa, talvez alguns amigos, convidados por eles, e então a carta era devidamente lida. Se você pegar a carta aos Efésios e lê-la de forma pausada, você vai gastar aí algo em torno de 15 a 20 minutos para fazer a leitura completa dela. É uma carta com uma mensagem muito relevante, mas ao mesmo tempo uma carta que podia ser lida de forma breve e que trazia um recado muito importante da parte do apóstolo Paulo para aquela igreja. Por que essa carta foi escrita para a cidade de Éfeso? Lembra que eu mencionei a vocês que o apóstolo Paulo ficou durante 3 anos, entre 3 anos e 3 anos e meio, ali na cidade de Éfeso, enquanto estava fazendo o processo de plantação dessa igreja? Pois bem, lá em Jerusalém, aquela cidade ou igreja dali estava sofrendo por causa de uma fome terrível que assolava as pessoas daquele lugar. E a igreja de Jerusalém estava tremendamente empobrecida. O apóstolo Paulo colocou no seu coração o objetivo de passar pelas igrejas que ele havia plantado, principalmente aquelas igrejas da Ásia Menor, para recolher uma oferta especial, para levar para Jerusalém para ajudar as pessoas que ali estavam. Paulo mencionou as pessoas dali daquela região que logo depois que ele levasse essas mesmas ofertas até Jerusalém, que ele retornaria para ali, para Éfeso. Esse era o seu propósito original. Entretanto, quando ele sai de Éfeso, o Espírito de Deus vai mandando alguns recados para ele, de que ele seria preso em Jerusalém. Aí você vai dizer, bom, se o Espírito Santo avisou, ainda bem que avisou. Porque você imagina que Deus se aproxime de você, ou que o Espírito de Deus mande um recado para você, dizendo que, olha, se você for em tal lugar, você vai ser preso. O que você vai fazer automaticamente? Bom, não vou para lá então.
Mas o recado que foi dado a Paulo é de que ele deveria ir, porque essa prisão fazia parte de um propósito maior de Deus. O fato é que Paulo foi até a cidade de Jerusalém. Quando ele chegou lá no porto de Cesareia, um profeta se aproximou dele, pegou o cinto de Paulo, enquanto os irmãos estavam orando ali com ele, amarrou as mãos e disse: assim diz o Senhor, o dono desse cinto terá os seus pés e mãos amarrados, como eu estou fazendo agora, e amarrou as próprias mãos. Os irmãos disseram: Paulo, volta, a gente paga a passagem de volta para você. E Paulo disse: não, eu vim, eu sei porque que Deus me trouxe aqui, ele tem um propósito no meio disso tudo. E tudo aquilo que foi dito aconteceu. O apóstolo Paulo foi preso, quase foi linchado, ele passou preso na prisão de Cesareia Marítima algo em torno de 2 anos. Ele ficou preso ali, até que ele apelou para ser julgado por César, porque Paulo era cidadão romano, então ele pede para ser julgado em Roma pelo imperador. O que vai acontecer nesse processo? Bem, Paulo vai, junto com o centurião responsável por levá-lo até Roma, eles vão entrar num navio, cujo propósito era fazer com que eles chegassem até Roma. O inverno estava chegando, uma época em que as ondas tempestuosas assolavam aqueles poucos navios que ousavam encará-los, e Paulo recebeu a mensagem do Senhor dizendo que aquela não era uma boa hora para se viajar. Paulo avisou o centurião, mas que não quis ouvi-lo. Eles entraram no navio, o fato é que viajaram durante alguns dias e eles foram apanhados por um tufão, um vento que é chamado de euroaquilão. Esse tufão vai fazer com que o navio afunde. Um pouco antes disso acontecer, Paulo havia passado por um período de jejum de 14 dias. E ele vai descrever dizendo que nesses 14 dias não dava para se saber a diferença entre dia e noite. Era uma escuridão tremenda, os homens lutando para tentar fazer com que o navio deixasse ou não afundasse. Aí o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse a ele: Paulo, o Senhor me mandou aqui com um recado para você. Bom, se um anjo de Deus chega para você no meio de uma situação como essa com um recado, você pensa, então agora vai ficar tudo bem. Mas o anjo do Senhor vai dizer: olha, a mensagem de Deus para você é a mensagem de que o navio vai afundar. Mas ele ouviu as suas orações e todas as pessoas que estão nesse barco foram entregues nas suas mãos. Ninguém vai morrer. Paulo, logo depois que o anjo vai embora, ele reúne todas as pessoas e diz: gente, eu preparei uma refeição para a gente. Nós temos que comer bem agora, porque nós vamos ter que ter força para poder nadar até a margem de uma ilha próxima aqui, porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, me apareceu de noite e disse que o navio vai afundar, mas que ninguém vai morrer. As pessoas comem e ainda naquela madrugada o navio acaba encalhando num banco de areia. Por causa da força das intempéries, das ondas, o navio se parte e as pessoas nadam até a ilha de Malta, onde eles vão passar 3 meses. Ao chegar ali na ilha, o que vai acontecer é que Paulo, enquanto está juntando lenha para fazer uma fogueira, para as pessoas que ainda estão com frio, é inverno, uma cobra venenosíssima pica a mão de Paulo. Paulo simplesmente balança a cobra em cima do fogo, e aí você vê, uma cobra venenosa pica o homem de Deus e quem morre é a cobra. A cobra morreu queimada. E as pessoas olhavam e diziam: esse homem deve ser um bandido terrível. Porque o naufrágio não o matou, mas agora ele vai morrer por causa da picada da cobra. E Paulo não morreu, e as pessoas ficaram impressionadas. O procurador romano na ilha estava com alguém da sua casa muito doente. Paulo vai curar esse homem. Durante os 3 meses que eles vão passar por ali, Paulo trabalha de tal forma que deixou uma igreja plantada naquele lugar. Uma coisa fantástica. Quando ele retorna agora, quando ele chega em Roma, ele descobre que o imperador vai precisar de 2 anos para ajustar a sua agenda, para poder fazer o seu julgamento, e Paulo recebe autorização para estar em prisão domiciliar. Durante esses 3 anos, durante esses 2 anos, enquanto Paulo está em Roma, coisas extraordinárias acontecerão. A igreja que está morta em Roma, Roma é uma cidade com cerca de 1 milhão de pessoas. Pensem sobre isso. A igreja que está ali em Roma é uma igreja que está adormecida, uma igreja onde as pessoas só fazem trabalhar o tempo todo. A igreja não tem aquela vivacidade que precisa ter. Paulo, na carta que tinha escrito aos romanos, ele já tinha demonstrado o desejo de poder ir até Roma, mas não daquele jeito, preso.
Mas agora, enquanto ele chega, coisas extraordinárias começam a acontecer, um avivamento começa a acontecer. A guarda pretoriana, que é a guarda do próprio imperador, é responsável pela guarda pessoal de Paulo. A cada 12 horas, um turno com 2 guardas como aquele estão dentro de casa junto com Paulo. E Paulo vai fazer o quê? Ele vai pregar o evangelho para aquelas pessoas. E enquanto ele está preso ali em Roma, o Dr. Lucas está junto com ele, que é quem está contando, quem está narrando essa história no livro de Atos. Paulo vai escrever as cartas da prisão. 4 cartas fantásticas, que são as cartas aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e ao mesmo tempo Filemon. Porque até mesmo um escravo fugitivo que estava longe do seu senhor acabou se encontrando com Paulo em Roma e vai ser convertido, e Paulo vai enviá-lo de volta para o seu senhor, que é Filemon. E ele vai dizer: olha, Filemon, você é meu irmão em Cristo, fui eu quem apresentei o evangelho para você. Receba agora Onésimo, esse escravo fugitivo que um dia ele te trouxe prejuízos, e tudo que ele te deu prejuízo, bota na minha conta, porque eu pago quando eu passar por aí. Mas receba-o agora como irmão em Cristo Jesus. E a carta aos Efésios vai ser escrita nesse contexto. E por que ela vai ser escrita? As pessoas dali de Éfeso, diante da prisão de Paulo, muitas pessoas estavam desanimando da fé e dizendo: puxa, Paulo veio aqui, é o homem de Deus, agora ele está passando por essa situação toda. Será que Deus realmente falava através dele? Será que realmente o que ele trouxe para a gente é verdade? Será que Deus realmente está preocupado com a sua igreja? E é com isso em mente que ele vai escrever essa carta. Então, se você não tem essa visão em mente, você vai ter dificuldade de entender a mensagem que vai ser apresentada aqui na carta aos Efésios. Eu o desafio a ler toda a carta. Na segunda metade do nosso guia de estudos, você encontra a estrutura dessa mesma carta. Vale a pena dar uma olhada, gaste alguns momentos com isso. Eu queria que você ficasse aqui com uma mensagem muito importante da parte de Deus para o seu dia. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele poderia estar completamente indignado com Deus, dizendo: isso não é justo, eu não merecia passar por isso. Mas ao invés de ter um olhar de autocomiseração para si mesmo, ele olha para Deus, olha para as igrejas que ele havia plantado, e ele agora se torna um instrumento através do qual um movimento de avivamento aconteceu na igreja de Roma, e ao mesmo tempo ele vai ser um instrumento através do qual a mensagem de Deus vai chegar lá em Éfeso e vai fortificar aqueles irmãos na fé. Aonde Deus te colocar nesse dia, seja um indivíduo como Paulo, que ao invés de olhar para os problemas, para as dificuldades, para os dissabores e ficar reclamando da vida, você vai olhar para aquilo que Deus fez e para aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, e vai ser um abençoador aonde você chegar. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu estudo a lição, e você?